E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma videoaula de Química. Agora tratando de mudanças de estado físico e diagramas de aquecimento lá nas aulas 9 e 10 do Caderno do Aluno de vocês. E eu inicio essa aula relembrando alguns conceitos trazidos lá na nossa penúltima aula presencial do setor A, que são as aulas 4 e 5, falam a respeito de substâncias simples, compostas e misturas. Nessa aula, nós tratamos principalmente da diferença entre substância, do termo substância, e o termo mistura na química. E trouxemos também o conceito de cada um dos tipos de substâncias, substância simples, substância composta, e também o conceito de mistura. Então, relembrando aqui nessa tabela, nós temos que substâncias simples são aquelas substâncias formadas por um único elemento químico. Então, por exemplo, o oxigênio só é formado pelo elemento químico oxigênio, o ozônio só é formado pelo elemento químico oxigênio também, grafite só é formado por carbono e por aí vai, outros exemplos aqui apresentados, tá? Assim como o conceito de substância composta, que é aquela substância formada por mais de um tipo de elemento químico, formada por dois ou mais elementos, como a substância água, que é formada por hidrogênio, o elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio, tá? E por fim, o conceito de mistura, que é aquele conjunto de substâncias, de duas ou mais substâncias. Eu trouxe como exemplo o ar atmosférico, que é uma mistura de gases, a água potável, que apesar da gente achar que água potável simplesmente tem a substância água, isso não é verdade. Eu tenho sais minerais, eu tenho várias coisas ali que fazem da água potável uma mistura e não uma substância pura, tá? Além do bronze, entre outras substâncias que eu trouxe na aula presencial para vocês. Mas o que de mais importante eu quero lembrar dessa aula 4 e 5, dessas aulas 4 e 5, é esse conceito aqui, ó. Foi dito que substância é todo aquele material que possui propriedades físico-químicas, características e constantes, ou seja, características e bem definidas, tudo bem? Que características são essas? Temperatura de ebulição, temperatura de fusão, densidade, tá? Então, toda substância, posso chamar assim, simplesmente de substância, ou posso utilizar o termo substância pura, é a mesma coisa, tá? Só que acaba sendo um pouco redundante utilizar esse segundo termo. Toda substância, ela possui as suas propriedades muito bem definidas, tá? No caso da água, por exemplo, a temperatura de fusão da água a nível do mar, é 0 graus Celsius, enquanto a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Então percebam, esses valores aqui são valores específicos para a água, tá? 0 graus Celsius na temperatura de fusão e 100 graus Celsius na temperatura de ebulição. São valores específicos da água. Nenhuma outra substância apresenta o ponto de fusão igual ao da água, nem o ponto de ebulição, tá? Então, por isso que a gente fala que substância é aquele material que possui propriedades constantes, características e constantes. Então, é isso que eu quero dizer com essa informação. E as propriedades que a gente vai dar foco hoje são essas duas, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, já que a aula de hoje tem a temática de mudanças de estado físico e diagrama de aquecimento. Então, como eu estou falando de temperatura de fusão e temperatura de ebulição, eu estou falando da temperatura em que a substância passa do estado sólido para o líquido, do estado líquido para o gasoso. Então, aquelas mudanças de estado físico que vocês estudam lá no 9º ano. Então, só para a gente relembrar, não vou focar nisso aqui, Isso aqui é o conteúdo do 9º ano. Mas eu gostaria de relembrar com vocês esses processos, de que toda matéria pode passar. São os processos de transição de estado físico, mudança de estado físico.
Toda matéria ela pode existir em 3 estados básicos, né? O estado sólido, líquido e gasoso. Até existe outros estados físicos, como o plasma, e outros menos comuns também, menos conhecidos também. Mas o que se tem na natureza de forma natural, né, são esses 3 estados aqui, beleza? Então, basicamente, estado sólido, líquido e gasoso. E quando uma substância ou uma matéria, né, passa do estado sólido para o estado líquido, eu falo que ele passou pelo processo de fusão. Já quando uma matéria passa do estado líquido para o gasoso, eu digo que ela passou, né, pelo processo de vaporização. A vaporização ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser a ebulição, ela pode ser a evaporação e ela pode ser a calefação, tá? Nós falamos sobre isso em alguma das aulas presenciais, mas basicamente evaporação é a passagem do líquido para o estado gasoso de forma lenta e natural, né? É quando a roupa evaporando no varal, certo? A água da roupa evaporando no varal. A ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso de forma rápida e com elevadas temperaturas. É quando a gente coloca a panela com a água no fogão para ferver. Aquele processo que está acontecendo ali é a ebulição. E a calefação, que é a passagem rápida e instantânea da substância do estado líquido para o estado gasoso. Eu até dei o exemplo, né, como se a gente estivesse pingando água numa chapa quente, né, uma chapa de hambúrguer, por exemplo. O que acontece? Aquele barulhinho, né? O que é isso? É a água passando do estado líquido para o estado gasoso muito rapidamente, instantaneamente. Beleza? Nós vamos dar ênfase nesses 2 processos, né, de fusão e de vaporização, que são os processos que envolvem aquecimento, né? Quando eu aqueço a substância, eu aqueço o material, ele tende a passar por esses estados aqui, do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Mas nós também temos os processos inversos, né? Quando eu passo do gasoso para o líquido, que é a condensação, e do líquido para o sólido, que é a solidificação, tá? Esses 2 últimos processos são os processos que envolvem resfriamento e não aquecimento. Mas como o foco da aula de hoje são os processos de aquecimento, eu vou falar mais da fusão e do tipo de vaporização chamada de ebulição, beleza? Mas o processo inverso segue a mesma lógica e é bem tranquilo também. Então, esses são os processos de mudança de estado físico. Mas, hoje, o foco da nossa aula, o foco agora do ensino médio, não é simplesmente saber o nome desses processos, e sim entender e saber interpretar os diagramas de aquecimento. Nesses diagramas, eu vou estar representando para vocês, e as questões vão estar representando para vocês, esses mesmos processos, só que graficamente, beleza? Então, falaremos com ênfase sobre diagramas de aquecimento, que são diagramas que mostram o comportamento da temperatura ao longo do tempo, né, quando um sistema químico é aquecido. E ele vai mostrando também o comportamento das substâncias, beleza? Geralmente, as variações de temperatura nos indicam se um sistema é uma substância pura ou se é uma mistura. Então, a partir do diagrama de aquecimento, a gente consegue distinguir, isso aqui é uma substância pura, isso aqui é uma mistura. Olhando para o gráfico, eu consigo distinguir esses 2 tipos de sistema. Por que isso acontece? Lembra lá da aula 4 e 5, que eu falei que substâncias são aqueles materiais que possuem propriedades e características bem definidas e constantes? Pois bem, isso vale para as temperaturas de fusão e de ebulição. Toda substância pura possui ponto de fusão, né, temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes.
E aí a gente consegue enxergar isso no diagrama, né? Substâncias puras possuem diagrama típico, que indica temperatura constante durante a fusão e durante a ebulição. Então, enquanto o processo está ocorrendo, o processo de passagem, vou voltar aqui o slide, o processo de passagem do estado sólido para o líquido, para substâncias puras, durante esse processo, a temperatura se mantém constante. Então, por isso a gente chama de ponto de fusão ou até temperatura de fusão também. Tá? E a mesma coisa acontece para a ebulição. Para uma substância pura, o processo de passagem do estado líquido para o estado gasoso acontece com uma temperatura constante. Então, eu chamo isso de ponto de ebulição ou temperatura de ebulição. Show? E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um diagrama de aquecimento no caso da água, tá? Utilizando a água pura. Então, vocês podem perceber aqui, olha, o que a gente tem. Esse é um diagrama de aquecimento da água pura ao nível do mar. E o que está acontecendo? Eu percebo que, olha, é um gráfico de temperatura versus tempo, certo? Então, à medida que o tempo passa, a temperatura está subindo, ok? Por isso é um diagrama de aquecimento. E eu consigo perceber o seguinte, eu tenho dois marcos de temperatura aqui, o 0, que a gente sabe que é o ponto de fusão da água, e o 100 graus Celsius, que a gente sabe que é o ponto de ebulição da água, já que a gente tratou disso nas aulas anteriores. Então, coloquei aqui, ó, ponto de fusão e o ponto de ebulição. Eu sei que a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, quando para a água eu estiver numa temperatura menor que 0, eu sei que a água está no estado sólido, ou seja, eu tenho gelo, tá? Então, como vocês podem perceber aqui, abaixo de 0 eu tenho gelo. À medida que o tempo está passando, está ocorrendo um aquecimento, então a temperatura está subindo, 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 subindo. Opa, cheguei aqui no 0. Quando a temperatura chega no 0, o que acontece? A fusão começa a acontecer. Só que eu falei para vocês que para substâncias puras, o ponto de fusão, né, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são bem definidas, né, e constantes. Então, enquanto a fusão está acontecendo, a temperatura não varia, ela não está subindo, ok? Então, olha só, aqui abaixo de 0, a temperatura está subindo, 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 subindo até chegar a 0. Quando chega em 0, nesse ponto aqui em que está o cursor do meu mouse, aqui começa a fusão. E aí, durante o processo de fusão, a gente tem dois estados coexistindo. Eu tenho a água no estado sólido e a água no estado líquido existindo ao mesmo tempo, beleza? Até que passa um tempo, a fusão se completa, ela acontece por completo, ou seja, toda a água sólida se transforma em água líquida. Quando isso acontece, aí beleza, a fusão terminou de acontecer e a temperatura volta a subir. Volta a subir, 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 até chegar a 100 graus Celsius. Quando chega a 100 graus Celsius, que é o ponto em que acontece a ebulição, o que está acontecendo aqui? As duas substâncias, os dois estados físicos da substância, melhor dizendo, passam a existir ao mesmo tempo. A água líquida e a água no estado de vapor, já que a gente chegou no ponto de ebulição. Então, aqui, nesse ponto em que o meu cursor do mouse está, é o ponto em que começa a ebulição. É o ponto em que a ebulição começa a acontecer. E aí, durante essa mudança de estado físico, já que a gente está falando de uma substância pura, durante essa ebulição, a temperatura se mantém constante. Ó. Por isso que eu tenho esse patamar aqui, assim como eu tenho lá na fusão, tá? Então, a temperatura se mantém constante durante a mudança de estado físico.
quando eu chego aqui, aqui terminou a ebulição. Então, nesse ponto aqui, toda a água líquida se transformou em água no estado de vapor, no estado gasoso. Beleza? E aí sim, a temperatura volta a subir. Então, essa é uma curva de aquecimento de uma substância pura. Nesse caso, a gente mostrou da água, já que o ponto de fusão era 0 e o ponto de ebulição era 100. Então, esses são os valores para a água. Para qualquer outra substância, os valores serão diferentes, mas o funcionamento do diagrama será o mesmo. A temperatura subindo até chegar no referido ponto de fusão. Nesse ponto, se for uma substância pura, a temperatura vai se manter constante, né, durante a fusão, até ela voltar a crescer, chegar no ponto de ebulição. Nesse ponto, a temperatura se mantém constante até a ebulição terminar de acontecer e depois a temperatura volta a subir. Isso é válido para qualquer substância pura. Tudo bem, gente? Então, com um diagrama desse, eu consigo prever o estado físico da substância numa dada temperatura. Então, se eu falar para vocês assim, qual é o estado físico da água a 80 graus Celsius? Vocês vão analisar. 80 graus Celsius está onde? Está abaixo do ponto de fusão, está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ou está acima do ponto de ebulição? 80 graus Celsius está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, né? Entre 0 e 100. 80 está aqui. Em 80 graus Celsius, qual é o estado físico da água? Nesse momento aqui eu tenho água líquida, tá? Então eu consigo prever o estado físico das substâncias utilizando, né, ou esse gráfico, né, uma curva de aquecimento, ou utilizando somente os valores de ponto de fusão e o ponto de ebulição da substância. A gente consegue descobrir também o estado físico dela numa dada temperatura, tá? É bem simples e a gente vai fazer exercício sobre isso. Então, esse foi o diagrama de aquecimento para uma substância pura, né? Substâncias puras, lembrando, possuem ponto de fusão e ebulição constantes. Já as misturas não possuem a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição constantes. Essas temperaturas variam durante as transformações. E isso a gente consegue perceber nesse diagrama que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, numa mistura, o diagrama típico mostra a temperatura subindo durante as mudanças no estado físico. Lá na substância pura, a gente tinha o quê? Que a temperatura se mantinha constante durante as mudanças de estado físico. Então, a gente percebe aqui, nesse diagrama de aquecimento, o quê? Olha só o que está acontecendo. Aqui, eu tenho a mistura no estado sólido, e aí a temperatura vai subindo, 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 até que chega em uma temperatura em que a fusão começa a acontecer. Só que esse processo de mudança de estado físico da mistura não ocorre numa temperatura constante. A temperatura continua subindo numa frequência diferente, né? Tanto que o gráfico aqui, ó, está crescendo num nível, aqui ele continua crescendo, só que num nível diferente, tá? Cresce menos. Então, ó, mistura no estado sólido, temperatura subindo, 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 né? A curva de aquecimento. Chega no ponto que se inicia a fusão. Durante esse processo, os dois estados estão coexistindo, o estado sólido e o estado líquido, beleza? Mas a temperatura continua subindo até chega num ponto que a fusão chega ao fim. Então, nesse ponto, a mistura se tornou totalmente líquida, tá? E aí a temperatura volta a subir naquele mesmo fator anterior. Aqui, nessa região que eu estou mostrando, a mistura está no estado líquido, até que chega num ponto que a temperatura cresceu até chegar no início da ebulição. No início da ebulição, os dois estados estão coexistindo, né? O estado líquido e o estado de vapor. Nessa região aqui, onde ocorre a ebulição, a temperatura também está subindo, tá? Então, a ebulição e a fusão para misturas não acontecem numa temperatura fixa.
mas ocorrem numa faixa de temperatura, tá? Então, essa aqui é a faixa de temperatura em que ocorre a fusão e essa aqui é a faixa de temperatura em que ocorre a ebulição da mistura. Depois disso, depois da ebulição, a mistura está toda no estado de vapor mesmo. Beleza? Então, essa é a principal diferença entre uma substância e uma mistura. As substâncias possuem temperaturas constantes durante as mudanças de estado físico, enquanto que as misturas não possuem essas temperaturas constantes, tá? Esse diagrama aqui é um diagrama típico, né, para a maior parte das misturas existentes, tá? A maior parte das misturas se comportam dessa forma. No entanto, existem dois casos especiais de misturas que não se enquadram nesses padrões. São as chamadas misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. O que essas misturas têm de especial? Essas misturas, em algum momento, tendem a se comportar como uma substância pura. Como assim? Ou ela se comporta como uma substância pura, levando em consideração o processo de fusão, ou ela se comporta como uma substância pura, levando em consideração o processo de ebulição. Vocês já vão entender do que eu estou falando. O primeiro caso de mistura especial que eu falei é o caso da mistura eutética. Misturas eutéticas são aquelas que se comportam como uma substância pura durante o processo de fusão, ou também de solidificação, mas vamos dar ênfase aqui para a fusão, tá? Então, misturas eutéticas são aquelas que se comportam como uma substância pura durante o processo de fusão. O que eu quero dizer com isso? Que durante a fusão, a temperatura se mantém constante. Na ebulição, não, tá? Então, olha só o que está acontecendo. Nesse ponto aqui, eu tenho uma temperatura constante, ó, ponto de fusão constante para uma mistura eutética. Agora, a ebulição não é constante. A ebulição ocorre numa faixa de temperatura, né? Ocorre com variação de temperatura. Tudo bem? Então, mistura eutética é aquela que se comporta como uma substância pura no que se refere à fusão. Só que esse comportamento de mistura eutética só acontece quando eu tenho misturas com a concentração dos seus constituintes muito bem definida, tá? Como assim? Ó, coloquei aqui, uma mistura eutética possui, né? Misturas eutéticas possuem a concentração dos seus constituintes fixa. Um exemplo disso é aquela liga metálica utilizada para solda, tá? Essa liga metálica utilizada para solda é uma mistura, né? Uma mistura de metais. E é uma mistura formada por exatamente 62% de estanho, que é um dos metais, e 38% de chumbo. Nessas proporções, né, de 62% de estanho e 38% de chumbo, nessas proporções a solda possui o ponto de fusão igual a 183 graus Celsius, que é um valor fixo. Então, olha só, uma mistura especial desse tipo, uma mistura eutética, ela só acontece quando se tem uma proporção específica daquela mistura. Então, para esse exemplo da solda que eu dei, ela só é uma mistura eutética quando ela está nessas proporções, 62% de estanho e 38% de chumbo. Se ela tiver, por exemplo, numa proporção meio a meio, né, 50% de um, 50% de outro, já não vai ser uma mistura eutética, vai ser uma mistura comum e vai apresentar aquele diagrama comum que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, em que a fusão e a ebulição acontecem com variação de temperatura, como uma mistura comum. Então, aqueles casos lá de mistura eutética que eu mostrei para vocês e que eu vou falar ainda da mistura azeotrópica, também acontece quando se tem a concentração dos seus constituintes fixa, numa dada concentração. E aí, cada tipo de mistura
vai ter uma concentração específica, mas vocês não precisam se prender nisso não. Beleza? Agora falando das misturas azeotrópicas, eu tenho que elas são aquelas que se comportam como uma substância pura durante o processo de ebulição ou ainda de condensação, mas a nossa ênfase aqui é no processo de ebulição, beleza? Então, como ela se comporta como uma substância pura durante o processo de ebulição, isso significa que o processo de ebulição ocorre numa temperatura constante. Então, eu tenho um ponto de ebulição constante para uma mistura azeotrópica e a fusão ela acontece numa faixa de temperatura, normalmente como as misturas fazem, beleza? Então é só vocês lembrarem, mistura eutética possui o ponto de fusão constante. E aí, mistura azeotrópica possui o ponto de ebulição constante, tá? E da mesma forma que a mistura eutética, a mistura azeotrópica também tem que possuir uma concentração, né, dos seus constituintes fixa. Um exemplo de mistura azeotrópica, né, aquela mistura que possui ponto de ebulição constante, é a mistura de álcool e água na proporção de 96% de álcool, de etanol, e 4% de água. Nessa proporção, né, de 96% de álcool e 4% de água, eu tenho que o ponto de ebulição dessa mistura é constante e vai ter um valor de 78,1 graus Celsius, tá? Então, eu só tenho uma mistura azeotrópica para álcool e água quando essa mistura está na proporção de 96% de álcool e 4% de água. Só assim eu tenho uma mistura azeotrópica para essas substâncias, tá? Agora, se eu tiver álcool e água misturado numa proporção diferente, 40%, 60% ou 50%, 50%, não importa. Se eu não tiver naquela proporção que eu acabei de falar para vocês, isso não seria uma mistura azeotrópica, tá? Se eu tiver numa proporção de 50% de água e 50% de álcool, eu não vou ter uma mistura azeotrópica. Eu vou ter uma mistura comum, que se comporta como uma mistura mesmo. Beleza? Então, esses foram os conceitos da aula de hoje, né? Aula 9 e 10, sobre mudança de estado físico e diagrama de aquecimento. Eu vou parar com vocês aqui. E aí, no próximo vídeo, a gente resolve o exercício e trata de alguns outros conceitos. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.